Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista. E o que eu quero falar com vocês hoje, gente, é sobre essas manchas escuras no pescoço. Já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre o porquê que elas aparecem, mas eu vou fazer uma breve revisão para vocês entenderem porquê que elas aparecem. Mas esse vídeo é sobre como elas podem ser removidas, tá certo? Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E curtir esse vídeo se você acha que é um tema relevante e interessante que mais pessoas têm que saber sobre isso. E agora, vamos às informações. Então, gente, fazendo uma breve revisão, por que essas manchas aparecem? São principalmente um sinal que você pode estar com resistência insulínica ou pré-diabetes. Por quê? Vou explicar basicamente para vocês o que é que acontece para acontecer essa mancha escura no seu pescoço. Então, e o que é insulina também e o que é um pré-diabetes, tá certo, gente? Tudo que nós comemos vai se tornar glicose, que é a última parte do carboidrato. Glicose é a nossa fonte final de energia. Então, por exemplo, você comeu um pão, você comeu um macarrão, você comeu um arroz, você comeu um doce, você tomou um suco. Tudo isso vai passar pelo seu sistema digestivo. Então, os carboidratos complexos começam a ser quebrados na nossa boca. Tudo que eu falei para vocês agora é carboidrato. Alguns são mais refinados, outros são mais complexos. E na nossa boca, na nossa saliva, tem uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina. E na nossa língua também produz uma enzima chamada lipase lingual, que também vai facilitar a digestão das gorduras. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é os carboidratos. Então, a nossa glândula salivar, ela libera uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina, que vai iniciar a digestão dos carboidratos na nossa boca. Então, por exemplo, um carboidrato que tem 5 camadas, imagina um prédio de 5 andares, um carboidrato complexo, que tem 5 camadas. O que é que essa pitialina vai fazer, né? O amilase salivar vai quebrar uma dessas camadas. E aí a gente engole o alimento, ele passa pelo nosso esôfago e vai para o nosso estômago. No nosso estômago, normalmente, a digestão dos carboidratos é paralisada, porque lá acontece a digestão das proteínas. As proteínas são digeridas lá porque existem enzimas que são ativadas pela acidez do estômago. Mas também não vamos falar de proteínas. Apesar de que as proteínas também podem virar glicose no final, dependendo do mecanismo e se não tem carboidrato disponível. E aí, após o estômago, o alimento vai para o intestino. E no intestino continua a digestão dos carboidratos, tá certo? Quando termina essa digestão dos carboidratos, que o alimento chegou no intestino, no final na parte final do intestino, vai ser liberado um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio, né, ou peptídeo, ele vai lá no nosso pâncreas. O pâncreas é um órgão em forma de sapato, muito importante para a gente, que está normalmente atrás do nosso estômago. Tudo que eu estou falando, vocês vão ver nas imagens aqui. Então, o GLP-1 sinaliza para o pâncreas que nós comemos carboidratos. Então, é como se ele dissesse para o pâncreas: olha, o humano comeu carboidrato, então, nesse instante, esse carboidrato, né, essa glicose, vai estar na corrente sanguínea, comece a produzir insulina. Vocês vão entender por que o pâncreas tem que produzir insulina. Quando o carboidrato está na parte final do intestino, que termina a digestão do carboidrato, as nossas veias, né, vão direcionar esse carboidrato final, essa glicose, para o fígado. E o fígado ou vai armazenar em forma de glicogênio e gordura, se for o excesso de carboidrato, pode armazenar em forma de glicogênio ou gordura, ou o fígado distribui por todo o nosso corpo essa glicose. Mas essa glicose, quando é distribuída pelo fígado, ela ainda vai estar na corrente sanguínea, ou seja, no sangue. Mas essa glicose, ela tem que estar dentro das nossas células, para nossas células desempenharem suas funções e produzirem energia. A gente tem diversas células. Células da pele, que são células epiteliais. Células do tecido nervoso, que são os neurônios. Nós temos células musculares. Diversos tipos de células, né? Então, todas essas células, ela têm algo em comum. Elas precisam da glicose para que as mitocôndrias dela, que são organelas, como se fosse uma usina hidrelétrica das células, produzam energia. Mas só que para a glicose entrar dentro dessas células, elas precisam da insulina que o pâncreas produziu. E o que é que essa insulina faz? A insulina é como se fosse uma chave que vai abrir uma porta da célula para que a glicose entre e vá para a mitocôndria, para que a mitocôndria produza a energia que a célula precisa. Então, se não tem insulina, não tem entrada de açúcar na célula, não tem produção de energia e a célula não desempenha suas funções. Além do mais, a insulina é essencial para que o fígado produza glicogênio e também armazene gordura. Então, a insulina é essencial para a gente, tá certo? E por que
que o paciente se torna pré-diabético ou resistente à insulina. Então, se o paciente tem toda uma vida de excessos, de ingestão de carboidratos refinados, como refrigerante, açúcar, doce, grandes quantidades de comida de uma vez só, isso faz com que exista picos de insulina o tempo todo na sua corrente sanguínea. Carboidratos refinados, eles são digeridos muito rápido, então tem um pico de insulina e baixo. Ou seja, você tem fome muito mais rápido. E aí, picos de insulina. E o que é que acontece? Vai chegar um momento que a sua célula vai dizer: meu Deus, tem tanta insulina toda hora, que ela começa a esconder receptores de insulina, que seria como se fosse a fechadura que ela tem para essa insulina. Então ela esconde porque tem insulina o tempo todo. E isso gera uma resistência insulínica, certo? Ou esse receptor de insulina, de tanto estar tendo essa ligação com a insulina, ele fica enferrujado. Então, como se a fechadura estivesse emperrada. E tudo isso vai gerar uma resistência insulínica. Então, o pâncreas, como ele recebe o sinal que ainda tem muito açúcar na corrente sanguínea, né, muita glicose na corrente sanguínea, que a gente diz glicemia alta, ele vai produzir cada vez mais insulina. Então, por esses receptores de insulina das células estiverem cada vez mais lesionados, mais enferrujados, o pâncreas precisa produzir cada vez mais insulina para levar aquele açúcar para dentro da célula. Então, se ele precisaria antes produzir isso de insulina para levar aquele açúcar, agora ele precisa produzir isso, depois isso, depois isso. Então, existem sempre picos de insulina na sua corrente sanguínea. E essa insulina, gente, ela pode se ligar a outros receptores, que são receptores que a gente chama de IGF-1, que é um hormônio do crescimento semelhante à insulina, certo? Então, esse receptor, ele parece com o receptor da insulina das células. E ele está abundante, esse receptor IGF-1, está abundante em tecidos epiteliais, ou seja, na pele, sobretudo em peles de dobras, como pescoço, axilas, virilhas. Então, se existe esse pico de insulina o tempo inteiro, ele vai se ligar aos receptores IGF-1. E o que é que acontece quando a insulina se liga a esses receptores IGF-1? Aumenta a produção de camadas de pele. Então, se aqui tinha 5 camadas de pele, começa a ter 10, 15, 20. E essas camadas de pele, né, também produzem queratina. Fica um excesso de camadas de pele de queratina no pescoço, gerando essa aparência escurecida de manchas escuras no seu pescoço. Então, esse é o mecanismo do aparecimento dessas manchas escuras no pescoço. Além dessa ingestão desordenada de carboidratos que geram a resistência insulínica, né? Outro mecanismo que pode gerar uma resistência insulínica é obesidade, junto com o sedentarismo. Por quê, gente? A obesidade, o tecido gorduroso, é um tecido inflamatório. E a inflamação, ela também provoca esse, digamos, enferrujamento dos receptores de insulina, aumentando a resistência insulínica e o pâncreas precisando que produza cada vez mais insulina. Então, essas manchas escuras no pescoço, axilas, virilhas, podem ser um sinal que esse paciente está com resistência insulínica ou entrando na pré-diabetes. E no outro vídeo, muita gente tinha uma dúvida. Eu tenho essas manchas no pescoço, mas eu fiz meu exame e minha glicose está normal. Mas, gente, a resistência insulínica não é medida pela glicose. A glicose sua já só altera quando você tem um pré-diabetes instalado ou quando você já está diabético. É aí que a sua glicemia de jejum, né, um jejum de 8 a 12 horas, é alterada, ou então a hemoglobina glicada ou glicosilada. A hemoglobina glicada ou glicosilada dá um parâmetro dos últimos 3 meses de como estava a sua glicemia, ou seja, o açúcar no seu sangue. Então, por isso que ele é um exame mais fidedigno para a gente perceber. Porque o paciente que faz jejum, ele pode enganar. Pode na glicemia de jejum dele dar normal, mas a hemoglobina glicada, ele não consegue enganar a gente. Se ele teve uns 3 meses todo desordenado, quando vai antes para fazer o exame, ele consegue se equilibrar e a glicemia de jejum dá normal. Mas a hemoglobina glicada não deixa ele mentir. Então, para os pacientes que a gente suspeita de uma resistência insulínica, a gente pode solicitar a dosagem de insulina. A insulina vai nos mostrar. Então, a gente tem um valor de referência de insulina. Se o paciente está produzindo cada vez mais insulina acima desse valor de referência, é sinal de que ele pode estar com resistência insulínica. E seu pâncreas tem que produzir cada vez mais insulina para que ele leve aquela mesma quantidade de açúcar que ele precisava antes de menos insulina. Outros exames também podem mostrar, né, essa resistência insulínica, mas um deles que eu falei para vocês é esse, a dosagem de insulina. Pois bem, gente, agora vocês já entenderam o que é que causa essas manchas escuras no pescoço, como é que podem ser tratadas. Primeiro, vocês concordam comigo que a causa tem que ser removida, né? Porque se você continua se alimentando mal, continua sedentário, continua com obesidade, a resistência insulínica vai permanecer,
a insulina vai continuar alta e as camadas de pele no seu pescoço, na sua axila, na sua virilha vão continuar. Então, o que é que deve ser feito? Primeiro, mudança do estilo de vida. Então, exercício físico, melhorar a alimentação, preferir carboidratos complexos, fibras, certo? Diminuir a quantidade de ingestão alimentar durante as refeições. E para tudo isso, você precisa de um acompanhamento nutricional. Então, nutricionista, exercício físico, né? Personal trainer, profissional da educação física, né? Ou se você ainda não tiver acesso a esses mecanismos, vocês encontram, né, orientações facilmente, folhetos do Ministério da Saúde ou vários profissionais da saúde indicam, né, uma forma que você comece a se alimentar de forma mais saudável, mesmo não tendo um acesso a um profissional da nutrição inicialmente. Ou existem vídeos para vocês fazerem exercício em casa, né? Durante a pandemia a gente viu um aumento dessas lives, vídeos, então tem muito material na internet para você começar a fazer exercício físico, uma caminhada, né? Uma caminhada, digamos, aquela caminhada que você soa, que você cansa, no mínimo 30 a 40 minutos, 3 vezes por semana é o ideal para você já ter uma mudança no estilo de vida. Então essa é a principal ação inicial para você conseguir reduzir essas camadas de pele provocadas pela resistência insulínica. A partir daí, pode ser feito um tratamento para reduzir essas camadas de pele. E quem é que faz esse tratamento, gente? Dermatologistas, tá certo? Então, normalmente, as dermatologistas podem utilizar de peelings, lasers, para remover essas camadas de pele, ou diminuir essas camadas de pele, ou renovar as camadas de pele. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O ácido retinóico, dependendo da concentração, ele pode ajudar, né, nesse peeling. Por exemplo, a ureia. A ureia em grandes concentrações ela é queratolítica, então ela quebra as camadas de queratina. Em concentrações menores, ela hidrata, né? Então, duas substâncias, por exemplo, como o ácido retinóico e a ureia, podem ser utilizadas por um dermatologista para reduzir essas camadas de pele, tá certo? Lasers, como eu já expliquei para vocês, que são técnicas utilizadas em consultório pelos dermatologistas, também podem ajudar nesse processo. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, dado uma dica. Tentem não fazer essas coisas em casa sozinhos, porque o ácido retinóico pode provocar queimaduras na pele. Tem que ter toda uma orientação, tem que ter hidratação de pele, tem que ter proteção solar, porque se você expor ao sol com essas substâncias ativas, você pode inclusive queimar a pele e piorar essas manchas, né? Com relação à ureia, a mesma coisa, entre outras substâncias que estão disponíveis. Então, o princípio ativo dessas substâncias é reduzir as camadas de queratina, renovar as camadas de queratina da pele, né? Hidratação de pele e uniformização de cor. Então, basicamente, essas vão ser as atitudes. Se vocês estavam esperando nesse vídeo que eu dissesse creme, substância, posologia, eu me perdoe ter frustrado vocês, mas eu não posso fazer isso, tá certo, gente? Isso é infração ética, eu não posso estar dizendo tratamentos sem consultar um paciente. Além do mais, eu estaria sendo leviano e negligente se eu fizesse isso, tá certo? Mas se você gostou desse vídeo, gente, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que eu te ajudei a entender o que está acontecendo com você. Se ainda restaram dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Para quem precisa de consultas ou teleconsultas, vou deixar aqui o WhatsApp da minha auxiliar ou a minha central de marcação e também minhas redes sociais, tá certo? Tem meu site também, vou deixar aqui embaixo tudo para vocês. Até a próxima, gente.